for mexer na panela, aqui todo mundo é parente uns dos outros. Oxi, Pois é. por que não? Porque eu digo aqui a meus meninos, eu não nego não. A gente é mais claro uma coisinha, que a verdade é essa, né? Mas o bisavô dela, ou é o tataravô desse daqui, era irmão do meu. Tá vendo? Meu avô Mané fez dizer. O final de Chico Bila é meu O primo. velho Martim Mendes, ele era o que? O bisavô ou bisavô? Bisavô. O velho Martim Mendes era irmão do velho Antônio de Barro, que era que o velho Antônio de Barro era meu avô, meu bisavô, velho Antônio de Barro. Agora, sabe por quê? Agora eu vou explicar a vocês. Porque nós somos tudo da descendência da véia romana. A véia romana era uma mulher solteira naquela época, ali no Poço Verde, e quase todo homem que passava ela pegava, entenda como era o negócio. Aí nasceu. Agora eu vou dizer a vocês que foi que nós saímos mais claro. Porque a véia romana, todo cabo que passava, ela pegava. Ela tinha um magote de filho e cada filho tinha um pai. Agora, esses daí saíram mais dessa cor, porque o bisavô deles, a véia transou, a véia já era meio morena, e a véia transou com um negro, se logo assim, a verdade, saiu assim. Aí essa mesma véia transou com um caba mais água, que foi a parte de nós. Mas nós todos saímos da véia romana. Pois é, Nelson. Às vezes a gente escuta essas conversas e a gente pensa que é história, é jogar a conversa fora. Mas não é não. A melhor coisa que a gente faz é ouvir essas conversas. Porque aí na hora de conversar com o doutor, ele diz uma coisa e a gente diz outra. A gente encara. Eu duvido. O meu medo era os parentes de nós dizer, não, eu tenho uma pele mais clara, não tenho nada a ver com vocês. Mas ele tá vendo que tá tudo reconhecendo. Então, o meu grande medo era esse. Mas mesmo assim, daí eu insisti dizendo. Porque aí a gente vai lá para trás, para as raízes e se Nelson não dissesse, mas o velho outras pessoas não dizer, o velho Mané Aprígio, pai, mãe, que era irmão do Mané Aprígio, era um primo segundo do pai desse menino. Era primo segundo. Aí nós temos argumento. Né? Nós temos argumento de brigar Porque falando que essa geração por que faz conta nesse parentesco, ele nasceu essa geração toda das 4 dentro do Poço Verde, não foi? E dentro do Poço Verde foi onde formou toda essa geração da Conceição pra cá, o parentesco de todo mundo. Então, a gente vê que essa história é muito interessante. Porque o pai dizia, eu estou dizendo porque meu pai me disse, meu avô me dizia ao meu pai me dizia. Isso é interessante. Agora, o interessante que a gente vê, que tem no meio de nós, que sempre é costume mesmo, ele se assume como um negro, tem 2, 3 filhos que se assumem como negro e tem outros 4 ou 5 que se assumem como índio. E onde não vem essa coisa? Não, sim, é da mistura. Então, eu só queria dizer mais uma coisinha a vocês com relação à questão dos trabalhos. Porque, minha gente, eu sei que a gente, por mais que as pessoas sejam boas, por mais, enfim, seja ela qual for, mas a gente tem que saber de algumas coisas, né, que são interessantes. E aí, com relação aos trabalhos, aos serviços, né, existe uma coisa, nas terras, existe uma coisa também chamada função social da terra. Quando é que a terra cumpre uma função social perante a lei, né? É quando nela os trabalhos, não existe exploração de pessoas, existem os direitos trabalhistas que são respeitados, e aí quando é que se a terra não passa por nada disso, então ela não está cumprindo função social. Digamos que Nelson e a família todinha trabalhou nessa terra que, entre aspas, pertence à dona Joana d'Arc. Mas Nelson e a família nunca recebeu um salário, né? Por conta disso. Tudo bem que tirou dali o alimento, comeu, alimentou a família, tudo bem que aconteceu isso. Mas quando chega numa hora dessa,
tudo que fez financeiramente vai para dona Joana, porque ela é quem prova que é a dona. Que é a dona, né? Então, essa é mais uma razão que dá força. Eu sei, eu nunca ouvi falar em atrito dos donos dessas terras com vocês, não. Né? Mas a gente precisa saber que a terra precisa cumprir função social. E ela cumpre função social quando respeita os trabalhadores. E respeitar os trabalhadores é não botar as crianças para trabalhar feito burro de carga, porque aí está ferindo o Estatuto da Criança, está ferindo a Constituição Federal. Né? Ela cumpre função social quando você recebe o salário pelas suas 8 horas de trabalho. Pelas suas 8 horas de trabalho. Quando você que está trabalhando nela tem direito a 13º, a FGTS, trabalha de carteira assinada, tem férias todo ano. Né? E outras coisitas mais. Então, se não teve nada disso, se não tem nada disso, o patrão pode ser a figura mais abençoada do mundo, mas a terra não está cumprindo função social. E aí tem outra coisa que é os plantios de maconha. Né? Quando a terra é encontrada com esse tipo de plantio, também ela é colocada como uma terra que não cumpre função social. E aí o que acontece com o proprietário? Né? Ele é expropriado. Ele perde, por lei, ele perde tudo é expropriado, é tirado dele. E aí ele vai se virar para lá, né? Então, são algumas coisas que a gente precisa ter em mente, né? Para a gente refletir, bom, mas e aí? A lei diz desse jeito, mas na prática está acontecendo totalmente diferente. E o que nós vamos fazer agora, né? Pertinente demais essa pergunta de Zé Nilton, essa puxada aí, porque leva a gente a refletir. Quando é que a gente está sendo bem tratado? Porque às vezes nós somos um povo carente. A pessoa é legal, é sorridente. E foi assim que um dos donos dessa região fez, né? Que foi conquistar o povo, apaziguar as brigas, fazer essa coisa, virou uma pessoa querida. Mas, por conta dessa amizade, Conceição das Crioulas foi fatiada. O padre tem terra aqui dentro. Não sei quem mais tem terra aqui dentro, um monte de gente tem terra aqui dentro, né? Por conta dessas questões. E aí a gente tem que fazer essas avaliações. E o mais, eu acho o seguinte, repito as palavras de Edilson, eu acho que é interessante, minha gente. É bom trabalhar de segunda a domingo, é bom trabalhar, mas a gente precisa estar informado das coisas. Com certeza. E aí, assim, a gente queria era convidar vocês para as próximas reuniões. Vão lá, participem, dê a sugestão de vocês. Tenta ver alguma coisa, algum caminho, de modo que possa melhorar a nossa vida. Porque às vezes a gente chega a um ponto que mobiliza mais recursos, fortalece a nossa cultura, sem nem precisar fazer tanto esforço físico, né? Mas a partir de quê? A partir das informações. A partir enfim, de estar por dentro das coisas. Então, eu penso que eu já me calei. Olha, queria ouvir os outros. Deixa eu conversar um pouquinho aqui mais nessa. Mais tarde nós vamos atrás. Não diga o que você está pensando. Vamos conversar, vamos passar. Sim, Nelson. Você está completamente certo. Aí vem aquela história assim, de ser muito queixoso. Como é que você vai ficar? Não, você está em casa. Você está em casa. Agora tem que, é você e qualquer um, entender ou que queira ser negro ou que não, mas está na área do negro. Agora, se não quer se assumir... Não, eu já acabei de dizer, eu ainda não falei a vocês o que é que eu sou. Né? Não precisa não, que a gente sabe. Sabe que é uma pessoa pobre. Olha, sabe que é uma pessoa trabalhadora e pobre, né? Viu? E, para terminar minhas falas, é o seguinte, não vá pensar, nem você, nem nenhum, que nós vamos sair de lá não para vir trabalhar aqui não. Vocês não vão sair para trabalhar lá, nós também não vamos trabalhar aqui não. Vocês aqui é uns com os outros, aqui é que vamos se né. Nós queremos ficar a partir dali para frente.
É isso aí, não é? Agora eu vou falar para vocês. Não, agora eu vou trabalhar um pouco. Vamos ouvir. Vamos ouvir o debate. Nós já estamos na conversa. Bater bola. Vamos ver o que vai ter. Eu tenho 14 filhos para trabalhar. Para trabalhar não, que já trabalha quase tudo aqui na barrinha. Porque quem mora fora, mas por ali mais trabalha aqui também. Fora os netos. Eu estou com 30 e quantos netos? Rapaz, Só tem um bisneto até agora. Mas não é porque eu sou velho, não, que eu sou novo. É que fez muito menino, hein? Eu sou novo. Eu só tenho 64 anos. 70? 60. Ah, 60. 64 anos. Então, bisneto. Eu com 77, aí já estou de Tem quantos bisnetos? Tem quantos bisnetos? Também ele não trabalha. Eu tenho 38 netos. E bisneto? E bisneto tenho 6. Tá pouco, passou a idade, tá pouco. Você tem 70 e... 70. Só? 70 anos? 77. 77. Tá capaz de casar. Arrumar noiva, rapaz? Depende de achar com quem, né? É, se achar que Tô animado. Quis aquela da risada. Hã? Não quer não? Não Tu ia procurar mais o quê? Gostar da risada. Ia procurar mais o quê? Outra resposta. Sim, outra coisa que eu ia falar, eu comecei a falar. Sim. Eu tenho 14 filhos para trabalhar aqui em riba da terra da Barrinha. Bem entendido, se deixarem. A questão é só essa que eu tô falando. E cada filho tem 5, 6 5, 6 filhos. filhos. Aí já dá muita gente. E quando esses, cada 5, 6 filhos desses... Produzir mais 6. Cada um. Olha, o território aqui é de 18 mil hectares. A gente fica pensando, daqui a 50 anos não tem terra. Por Sabe o que foi que desconceição. os cabos do INCRA me disseram? Nós começamos bem acolá. Eu, um cabo do INCRA e um cabo da Polícia Federal. Bem acolá sentado numa pedra. Eles me procuram, não deram mato, nós caçamos, não nos achamos outros, não achamos. Aí eu digo, sim, me diz uma coisa. Aí é preciso, no fim da história disso daí, é preciso a gente sair ou como é? Aí ele disse, mas aí a história foi diferente. Agora eu vou passar como foi que ele disse. Agora pode ser que as coisas tenham mudado ou não mudou, não sei como é. Mas eu vou passar a história para vocês. Aí ele disse, seu Nelson, o seguinte é esse. Depende da pessoa se comprometer de ser índio ou quilombola. Ele falou desse tipo. Se for esses dois tipos de pessoa, não sai não. Agora, se ele não for nenhum desse tipo de pessoa, ele sai. Aí o outro falou, assim, o cabo da Federal disse, seu Nelson, tem mais uma coisa. Se for preciso sair, não adianta o cabo teimar, porque vem o INCRA, vem nós que somos a Polícia Federal, e se não der jeito, vem o Exército. Aí de todo jeito o cabo sai. Aí eu estou contando a história que eles disseram para eu. É só que nesse caso, que nem a gente mesmo tá falando, assim, as pessoas que são parentes, né, que são todas, a gente sabe que, por exemplo, meu pai e meus irmãos, eles dizem que são índios, né? O meu pai tem irmã também, né? Mas assim, aí a gente vai colocar os nossos parentes pra sair, né? Assim, Botei eles pra fora, né? Eu vou dizer só não se afobe não. não, oxi. Como foi que teu pai tirou um filho índio e tirou um filho Exato. Sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe, né? Aí fica difícil. Fica complicado a Não coisa. sei, Nós lá em casa, eu só tenho um que é índio. na casa do pai é quilombola e é o na casa do tio é Então, e aí assim, a gente não vai utilizar, e assim, antes as pessoas, Ele nunca se viu, eu sei que não. antes as pessoas até diziam assim, pra ver, sai tanta conversa, né, que às vezes são até conversas que não tem pé nem cabeça, né? O pessoal dizia, isso aqui vai ser área quilombola, agora o pessoal vai trazer um monte de gente do Maranhão, da Bahia pra morar aqui, e os que estão aqui que não se identificar como quilombola, vai sair. Pô, a gente
Pra que a gente vai... Se a gente não tem terra nem pra gente, a gente vai trazer gente de fora, né? E se tem uns parentes da gente aqui, que a gente sabe quem é ruim e quem é bom, né? Exatamente. Aí o cara vai trazer gente que a gente não tem nem parentesco, né? Que aí a gente não sabe quem é bom nem quem é ruim, a gente vai trazer para aqui. Isso é uma coisa que não tem nem cabimento, né? Essas conversas, né? Aí assim, agora o que a gente quer que aconteça, né? É que os que são fazendeiros, que nem moram também no território, né? É que deixa os espaços para que a gente possa utilizar, para que a gente possa preservar, né? Que assim, a gente tem que ter muito cuidado também. Ah, é área quilombola, agora vamos sair devastando todo mundo para plantar aí a torta e a direita, né? Isso aí não, a gente tem que ter cuidado para a gente preservar, né? Para que a gente possa fazer os nossos plantios, para que a gente possa, né, caçar, mas que a gente tenha cuidado também para não caçar para poder estar vendendo, mas que seja uma caça para uso próprio, né? Assim, para que a gente possa se alimentar, que nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma carne, né? E que seja espaço onde a gente possa criar abelha, né? Assim, às vezes a gente tira muita abelha, mas se a gente criar também a abelha, que tipo nem Sen já faz, João Alfredo já faz, isso é importante, né? Assim, mas aí que os que são fazendeiros, e aí no caso, se é fazendeiro e mora na área, que saia e que as terras possam ficar para as pessoas da comunidade, né? Mas não quem já é da comunidade, né? Sair e ser retirado. Isso aí não. Exatamente. Principalmente no Brasil, tá aí jamais ainda fazer isso. Aí vão retirar o pessoal que já estão aqui para trazer outros de onde? Nós aqui, do Jatobá, Barrinha aqui até a Conceição, todos nós sabemos a natureza uns dos outros. Né? Exato. Aqui não tem pessoas ruins dentro dessa área não. Não é mesmo? Exato. É. Talvez tem uns mais. É o mais agitado. Convivemos com os outros, né? Quando tem uma pessoa assim, meio pra lá e meio pra cá, pode dizer. Mas a gente sabe. Dialoga. Quando tem uma pessoa retada daqui, duas levas que ele não é bem católico, daqui a gente sabe. A gente tá sabendo, Honesto, sabe tudo, viu? E esses meninos, olha, tem um detalhe aí. Se o pai desse menino e o irmão não quer ser negro, só quer ser índio mesmo, e não quer estar mais ele, aí eles que se saem, né? Eles aí que decidem. Isso aí, porque, né? É a nossa posição, assim. Bom, também não vamos, a gente quer deixar as pessoas com a liberdade de decidir. Né? Só liberdade. Bom, eu não quero estar aqui porque agora os pretos azedados mesmo querem. Vou me embora. Eu vou sair, né, Lia? Aí a gente vai E se a pessoa quiser sair, a gente vai proibir também as pessoas saírem. A nossa luta é para não ficar. Eu também que uma vez eu ia saindo fazendo um cadastro das pessoas dizendo, né? Que era da comunidade quilombola. Agora o pessoal que estão dentro da área tem que ter cuidado nessas horas de aprovar documento. De dizer que é índio e assinar aquele documento dizendo ali que é índio. Ele está cavando o quê? Uma confusão para ele mesmo. Porque depois ele vai ter como provar em documento que é índio. Aí vai complicar, ter cuidado disso aí. Essa coisa do documento, minha gente, é em tudo. Nunca se deve pegar um contrato, seja o que for, venha de onde vier. Mas você nunca pode pegar um documento, pega a caneta, escreve bonito, faça meu nome aqui. Não façam isso não. Não façam não. Pode vir de nós. Pode vir da pessoa de Aparecida, pode vir da pessoa de qualquer um de nós, mas não assine sem lei. Porque quando você faz isso... Tem muita complicação, né? Quando você faz isso, você está correndo o risco de botar a sua cabeça a prêmio assinado por você mesmo. Porque não sabe, é nos projetos, principalmente nos projetos de governo, é nessa história dessa documentação, enfim, de tudo. Um dia desse essa semana eu estava refletindo com o pessoal sobre a história daqueles empréstimos do Banco do Brasil, que rolou, aliás, do Banco do Nordeste, que rolou ali do final de 90 para 2001, me parece que foi. Foi, 97, 98. Isso aqui virou uma movimentação tão grande, e o povo assina documento, e tira dinheiro, e não quer saber de nada não. Aconteceu de ter pessoas dizendo para as outras pessoas que aquele recurso era fundo perdido, minha gente. E o povo acreditou. O banco é um agiota. Quem já viu o agiota emprestar dinheiro a fundo perdido? Não faz isso.
E aí tentei alertar, outras pessoas também tentaram alertar, mas a revolta estava virando para cima de mim. Não, pode pegar dinheiro de você, não quero nem saber. Resultado, com o passar do tempo, trouxeram uns bodes, sabe Deus de onde, discriminaram os coitados dos bodinhos de nós, os pés daqui não duros. prestava, né? Aí traz uns bodes dessa altura, sabe Deus de onde, determina a quem comprar. Os bodes vêm, o povo paga caro, o povo teve dinheiro descontado para acompanhamento técnico de veterinário. E foi mesmo. Acompanhamento de um monte de coisa. Só que muita gente não sabia que tinha esses direitos todos. Receberam os bodão, chegaram a criar bodão. Ocorre que o bodão vem de outra região que ele se adaptava. E nós também no sertão, de pedregulho. Aqui não vai ter o alimento dele, né? Não tem não, quem se adapta aqui é os pés durinhos mesmo. Quem se adapta aqui é nós e os animais que a gente já convive por aqui. Resultado, o povo ficou endividado, o banco cobrando. Não tinha bodão bonito, não tinha um bodinho pequeno porque discriminou. Ainda desmatou uma área razoavelmente grande para plantar os alimentos que esses animais precisavam. Resultado, ficou com dívida, ficou com nome sujo. E aí quando vai olhar os contratos, né? Mas teve pessoas que eu vi que pegava o nome da doença, o sintoma da doença, botava no papelzinho, mandava lá para Arthur mandava o remédio, dava para o animal, sem saber que doença era aquela. E pagava caro, né? E pagava. Estava pagando, o seu dinheiro vinha descontado. Então, mas não podia dizer nada. Pagava Assinou, 2 vezes. Assinou e nem questionava. Por quê? Porque não sabia. Então, esse negócio de estar assinando documento sem saber o que danado é e até lendo. Aí eles dizem, o pessoal da Ecodiesel chega com um patufado de documento, chega lá na TCC bem na hora. E tá por lá agoniado para assinar esse documento, porque esses homens estavam com pressa de minha gente. Vocês já leram isso aí? Aí o cara se irmou. Cadê aqueles homens? Eu acho que ainda estão tem uma certa conversa com o pessoal que está lá na diretoria do sindicato. Aí cismaram comigo, que estava me metendo no negócio do povo, e eles estavam com pressa, porque tinha data marcada para não sei o quê. Eu sei que muita gente assinou aquele documento. Aí você pega um documento, não sabe o quê. Às vezes eu leio e não sei o que danado não é. entende, né mesmo? Não entendo. Com certeza. Então é sempre pegar. Me deixa um tempinho com esse documento que eu vou ler, uns 2 ou 3 dias, e corre, caça alguém para ajudar a ler esse negócio, para entender o que danado é que está assinando. Porque senão a gente faz coisa que vai prejudicar a gente mesmo. Me diga uma coisa. Isso aqui, vamos supor, a barrinha. Vamos começar da barrinha. Vamos falar da barrinha que é onde nós estamos. Né? Isso aqui, vamos supor, vai chegar uma hora de dizer assim, nós vamos demarcar a fazenda barrinha todinha. Isso aqui é o terreno, o pedacinho que fulano vai ser responsável por aquilo, fulano vai ser responsável por esse, ciclano é responsável daquilo. É assim? É mais ou menos assim. Sem dar Não, documento não. Porque o documento é da área toda. Ele está perguntando se vai chegar a hora de ser loteado, né? Nós vamos demarcar a fazenda barrinha. Fulano vai ser responsável dali, mais ali, outro é mais pra cá, outro é mais pra ali, outro é... É porque essa é a organização interna, tem que ter, é necessário, tem que ter. Agora, é preciso que estabeleça o tamanho para cada um. Porque até na horta, a gente tentou fazer agora na horta, porque a questão do coletivo é um coletivo que tem lá sua individualidade. Né? Na horta, se a gente, 10 famílias vão trabalhar aqui. Se a gente não disser, você fica com essa leirinha, você fica com essa, você fica com essa. Daí a pouco começa a confusão, porque gente é bichinho danado. Termina que um trabalha demais, né? Um trabalha demais, termina trabalhando por todo mundo e na hora de passar para dentro, todo mundo quer passar igual. Ou às vezes aqueles que não fez nada quer comer mais do que o outro que fez. Aí começa a briga, começa a confusão ali. Por que o povo ali da vila não cria galinha capoeira? É porque um cria
E os outros comem. Aí os outros comem. Aí ninguém vai lá plantar. Ninguém vai lá se criar galinha. Oxe, vou criar para os outros comer. Então, com a terra, é desse jeito. Aí a gente quer que o povo fique tudo aí, a bancada. Não vou trabalhar não, porque o outro não faz nada e quer comer. Tem que usar isso aí. Aí a ideia é essa. Agora, de forma organizada. A gente ainda vai vir aqui trocentas vezes. E essa questão da organização do território, né, é algo que ainda a gente vai sentar, inclusive a gente vai ver outras experiências também com outros povos que já teve, a exemplo do povo Trucá, exemplo do povo Chucuru lá em Pesqueira. Porque assim, é uma coisa que o pessoal aqui trava muito essa questão, o povo indígena não se bate com o povo quilombola, que isso é totalmente ilusão, né? A gente se bate muito, é totalmente ao contrário, a gente se bate muito bem com os povos indígenas, né? E aí é que a gente vai fazer intercâmbio com esse povo de Chucuru e Trucá, que já tiveram experiência com relação a essa questão de demarcação. E é lógico que a gente vai fazer do jeito que eles fizerem. Assim. A gente vai ter o nosso jeito também, mas a gente vai pelo menos adquirir experiência, né? Ter uma noção de como foi que eles fizeram, para poder a gente, né, se basear e fazer os trabalhos aqui, para poder não ficar uma bagunça também, que nem já foi dito antes. Aí a área do quilombo, ela vai ser demarcada, alinhada. Passar o trigo, sim, eu digo assim, ela vai chegar o tempo de ser demarcada a área toda, separada das outras áreas, que nem foi demarcada ali a área indígena. Todo mundo já perguntou isso, mas aí agora tem a história da modernidade. Ela já está demarcada. Que na verdade, ela já está demarcada. Os caras vêm com um aparelhozinho chamado de GPS. O GPS ela faz já a tá demarcação. Demarcada, só que muita gente vai ficar em dúvida. Não sei se estou dentro de área do quilombo ou fora, porque ou a gente área de rio. fazer o trilho, Sim, né? é isso. Se vai chegar em arento. Aqui a colher tem a placa. Tem a placa, foi tipo a linha, né? Eu acho que uma das coisas que estava sendo discutido, inclusive na conferência de promoção da igualdade racial, eu acho que talvez tenha pelo menos nas entradas, nos pontos, por exemplo, tem a estrada, vai ter pelo menos, você está entrando em área quilombola, isso eu acredito que vai ter. Eu não sei se, por exemplo, nos espaços onde não tem estrada, vai ter, mas pelo menos nos espaços onde tem as estradas principais, eu acredito que sim. É só as placas. E aí eu penso que, com o passar do tempo, nós precisamos nos organizar, porque se a gente achar que é interessante, a própria comunidade faz mutirão e vai fazendo, colocando lá o diferente, sei lá, uma cerca verde, para demarcar, para as pessoas saberem. Porque a gente já tem, menina, a gente tem levado esculacho de gente que eu fico perguntando, por que esse povo está tão brabo com a gente? Pessoas que estão distante, vários hectares, várias léguas, e brigando porque não está tomando a terra, porque não sei o que. Esse povo nem é fazendeiro, e além de mais está tão longe da gente. Mas eu acho que é por conta disso mesmo, porque não tem ideia de por onde passa. Porque a gente, se eu chegar aqui e me perguntar, baseado no mapa, eu vejo o mapa ali, mas se chegar na terra, eu não sei. Não sabe as diferenças. Eu não sei dizer, passa por aqui, eu não sei dizer não, né? Mas eu penso que são coisas que a gente vai combinando, buscando a opinião de nós mesmos, enfim. Conversando, decidindo. O que a gente não pode é deixar de conversar, é deixar de tirar dúvidas, de maneira alguma. Que a Aparecida falou e depois o seu Nelson completou. Ela disse, não, tem pessoas que não se assumem como quilombola, mas é parente. Aí depois o seu Nelson foi abrir o verbo aí e disse para todo mundo, né, que realmente nós somos. Então aí, se leva um material desse, onde o INCRA quer, não, tem que sair porque ele não se assume como mas ele vai na comunidade, tem um depoimento que nem o seu Nelson deu aí, que não tem para onde nós fugir. Nós somos todos parentes um do outro. Aí como é que pode dividir você quilombo ou você? Aí eu queria até saber também de você, que de vez em quando a gente faz alguns vídeos, né? Aí eu queria saber se a gente for fazer algum vídeo e precisar de usar essas imagens, se vocês permitem que a gente utilize essas imagens daqui também. Pode utilizar, certeza. É que assim, a gente se compromete sempre os vídeos que a gente for fazer, né? Que seja vídeo que venha beneficiar o povo, que venha beneficiar a comunidade e jamais, né, de fazer uma maldade ou qualquer coisa, né? Porque não faz parte do nosso processo, né?
certo? A fala de Nelson chegou foi a me Arrupiar. emocionar, é sério. O povo valendo aí. Eu já escutei esse discurso do povo do Maranhão e do povo ali de Itacuruba. Não foi nervosa, é porque eu escuto e eu fico assim, meu Deus do céu. Porque as pessoas dizem, olha, tirar o senhor no Maranhão disse, lá por conta de Alcântara. Olha, eu prefiro morrer. Não tenho nada, mas eu prefiro morrer se forem me tirar daqui. Isso é forte de... Limpou a vista e vai ter. Cadê corno? E olha uma queda dela lá, aquela vida que eu vi ali. Dalmi, E aí, para ter nos documentos. assim vão vir meio. Não, nada, aí vocês estão fazendo, nada. Virou suco. Você atrasou, Lula? O Lula já tá virando na lagoinha já. Quer dizer que Fatinha limpou a vista. Limpou. Eu falei. Eu ia dizer a ela assim. Tá gravando. E o símbolo de gravando fica direto? Ele fica esse vermelhinho aqui, ó. Gravando. Aí é só você apontar. E para parar tudo, tá gravando. Aconteceu uma reunião na sala da escola, aí a gente usa tudo. Na escola a gente faz a palavra, aí tem vírgula, né? Aí você bota a vírgula e dá um espacinho, né? Mas aqui o barraco do pau. Eu não caminhar. Eu não caminhar por aqui. Mas aí não sei, não vai aparecer, né? Mas o cara fala uma hora, já está caminhando para 2 horas, a gente vai iniciando, quem for chegando, vai pegando o bonde, como se diz, andando, né? Aí, boa tarde para todos e todas, né? É um prazer a gente estar nesse momento junto. A gente sabe que as coisas não é muito fácil, mas sempre tem dificuldade, e aí todo dia a gente vai iniciar, os outros chegar, porque a gente ficar só esperando até o da dele chegar, a gente não sabe que hora pode ser, né? E qualquer coisa a gente vai começar, né? Aí eu vou passar aqui os informes da reunião que eu assisti do conselho, né? Eu sei que não vai dar para a gente notar o que a gente tem que fazer, mas de todo jeito vai ter umas coisas que vai ter que ser meio olhando, porque o prazo está muito curto, né? O primeiro... Com a secretária que faz parte da coordenação, né? Ela informou. Lá discutiu lá no conceito, aí foi criado um núcleo para cada local, foi criado um núcleo para ficar mais fácil desde o ponto do trabalho, né? Porque aí eles não vão ter pena de visitar comunidade por comunidade, né? E aí nesse núcleo é onde a gente vai discutir as propostas e ser passadas para a comunidade, né? Aí o núcleo, aí pode alguém ver o que é esse núcleo, né? O núcleo vai fazer parte, quer dizer que vai ser lá a Vila de Conceição, e a gente fica assim ao redor da vila, como a história aí. Foi a proposta de até 6 quilômetros, a gente participar dessa reunião lá, né? Quer dizer que a gente dá aqui, se juntar aí. Aí aqueles que for novo cadastado, eles vêm para fazer novo. E aqueles que já foram cadastrados, aí eles só fazem só mesmo renovar, porque já está com uma... Quer dizer, que com todos os dados de lá, né? Mas a gente tem que colocar o número do CPF. Tem que colocar o número do CPF da pessoa, né? Não deixa você colocar o número do CPF. Por isso, nesse levantamento tem que ter essa ata, já é feito, né? Com o nome e o número do documento? O número do CPF, né?
E aí também suba o cabo do gabinete da palma e fala também que é a data. Quando o senhor diz eu não sei ler, aí a gente que sabe ler fica sem graça. Porque estudou um pouco, mas fica sem graça. Já tinha prata. Às vezes a gente estudou, mas não tem essa habilidade de pegar, de... Porque aí grava a coisa só na cabeça pra... Eu estou percebendo que o senhor tem uns ajudantes. Eu não vou dormir. Quem inventar de dormir vai levar uma feijãozada. Uma feijoada no olho. Tu vai fechar, como é que é? Bom, sim, se você passou a palavra para mim, alguém quer receber? Tá. Vamos combinar as coisas aí. Aí se tem alguma combinação, aí eles vão ter que saber se querem passar para algum do grupo ou como é que Fala aí de novo. Ele vai ter que repassar lá na Vila União e a gente vai praticando aqui. Não pode ser um não, pelo amor de Deus. Nós não vemos mais. Nós não vemos mais. Cadê o Romero? Mas já foi-se embora? Foi, cada amigo ia voltar e aí como é que diga? É mesmo, eu vou mandar um. Coisa ruim. A carga do Dalmir. Bom, minha gente, então, na verdade, nós estamos chegando aqui, mas a gente já vem da Barrinha. Nós estamos tirando rezado, passeando pelas comunidades. A nossa vinda aqui, eu acredito que a nossa conversa não se prolongue muito, porque, na verdade, a gente já tem conversado muito por aqui, já tem... Não diretamente do que a gente vai falar agora, mas a gente já tem conversado um bocado. Eu penso que eu estava mais preocupada que a gente ia demorar na Barrinha, porque a gente não tinha ido lá ainda, nós nunca tínhamos uma reunião lá com o pessoal da Barrinha e do Jatobá. Mas chegamos lá de 10 horas, né? Conversamos até um pouco mais de meio-dia. Então aqui eu penso que a gente não vai ter muita dificuldade para conversar. E se tiver dúvida, vocês vão perguntando. É outra saída, porque a gente deixa as coisas mais compreendidas. Mas nós vamos assim, nós vamos direto ao ponto que se trata, né, que a gente tem vindo aqui envolvendo o tema, mas indo por outros caminhos, trabalhando em outras frentes. E hoje a gente veio aqui até falar da regularização mesmo do território, né, enquanto território quilombola. E aí eu, de novo, lamento, porque tem um público que a gente precisa muito conversar, né? E aí eu tenho dito para o seu Vicente e as meninas aqui, como que ele vai fazer para conversar com essas pessoas, que o lugar de conversar com elas não é numa sala dessa, por exemplo, né? Como é que ele vai fazer? Porque, e não ser nesse espaço, o que ele vai fazer para chegar até essas pessoas? São pessoas que estão dentro do território, trabalham, precisam de informação. A gente sabe que precisa, mas elas não têm assim, o hábito de estar em sala de reunião. A gente precisa encontrar uma estratégia para chegar nelas. Porque aqui, de novo, quem está nessa sala? Não que vocês não sejam importantes, são importantes demais. Demais mesmo. Porque se não fossem as pessoas que estão aqui nessa sala, as situações seriam bem mais difíceis. Mas aquelas pessoas que não participam também precisam encontrar uma forma de chegar até elas. Já que a gente não está conseguindo fazer elas chegarem até nós. Mas, enquanto isso não é possível, vamos fazendo nós mesmo. Vamos tocando a gente mesmo na medida do possível. E aí, antes de entrar na conversa propriamente dita, eu queria fazer uma rápida reflexão entre a gente sobre a questão agrária no país, a questão agrária atual, né? De como é que está se dando a questão da agricultura, quem está ganhando com a agricultura, quem não está ganhando, para quem vem os bônus, para quem vem os bônus, né?
A gente precisa refletir um pouquinho sobre isso para a gente entender o próximo passo, que é o passo da regularização fundiária. Vai absorvendo, daí a pouco a gente começa a dizer elas também, né? E aí queria pedir para vocês interagirem mesmo. Para a gente interagir mesmo, para tirar dúvida e a gente não ficar com coisas pendentes na nossa cabeça, né? E se ficar alguma coisa que não está sendo perguntada, nós estamos bem ali na Vila de Conceição. Os que estão aqui vai se conversando e pergunta para a gente, certo? E quem dormir leva uma feijoada. Bom, minha gente, do que a gente tem acompanhado aí no cenário nacional, né, nós estamos vivendo um momento bastante confuso, bastante conturbado, né? Primeiro, elegemos um governo que abriu as portas para a gente dizer o que pensa, o que sente e o que quer dele. Mas esse mesmo governo que abriu as portas para a gente ir para as conferências, para a gente ir para os conselhos, para as reuniões, colocar as nossas sugestões do que a gente precisa para viver e viver bem, também abriu as portas para os grandes empresários, para os grandes latifundiários, né? Abriu as portas para todo mundo. E aí, nessa história, né, tem sempre aqueles que ganham mais e tem aqueles que perdem mais. E quais são os que ganham mais? Os que estão lá no poder, ou que estão próximos dos que estão no poder, né? Então, termina aqui o quê? Na agricultura, aí para Luiz, na agricultura, quando nós falamos da agricultura, nós que trabalhamos na roça, que vivemos da nossa agricultura de subsistência, né? E aí, quando se fala dos agricultores, dos produtores, sacas de milho por ano, né? Umas 200 sacas de feijão por ano. Quem já conseguiu? Pode ser que tenha algum que tenha feito isso, mas a grande maioria trabalha para viver. Trabalha e feliz daquele que consegue chegar no próximo inverno, no próximo rubacão que tira da roça e ainda tem um feijão que plantou o ano passado. Feliz daquele. O que conseguir fazer isso está bem na foto, está bem na fita, né? E aí, nós precisamos fazer umas reflexões. E aí, o produtor, o que é tratado dos produtores rurais, somos nós mesmos? Ou nós somos agricultores familiares que damos uma contribuição enorme para a riqueza desse país, né? Porque aí, o que a gente não compra, às vezes a gente pensa que dinheiro é só aquele que a gente bota no bolso, né? Mas aquele dinheiro que eu não gasto é economia. É economia. Se eu vou botar a panela do feijão no fogo e para cozinhar eu não precisei comprar o feijão, então foi dinheiro que eu deixei de gastar, né? Com esse dinheiro que eu deixei de gastar, eu estou contribuindo com a riqueza do país. Porque, de alguma forma, um recurso que o governo podia gastar comigo, ele está deixando de gastar, né? Está economizando. Então, é meio confuso, é meio complicado e ainda tem mais. Quem produz manga e a maioria dos produtores de uva não são de Petrolina. A maioria era do japonês, não sei se é essa, a maioria era tudo do Japão. A maioria são do Japão, são da França e de vários outros países. O povo, os trabalhadores, os agricultores, principalmente os familiares, que viram as terras ali da região supervalorizadas, né? Porque aí a terra cria valor. O povo está vindo do exterior para comprar terra. Então essa terra ela vai ser vendida cara. E aí os pequenos não têm condição de comprar. Além da terra tem todo investimento. Então os agricultores mesmo, os agricultores familiares, as pessoas que vivem da roça, elas tiveram que, boa parte delas tiveram que ir vendendo. Porque, olha, eu estou com minha rocinha aqui de milho e feijão, que eu trabalho junto com a minha família, mas é bem aqui do meu lado tem um grande fazendeiro que tem uma produção absurda
que bota um monte de agricultores mal assalariados, né? E supervaloriza a terra. Além da agricultura, dessa forma, eles precisam de agrotóxicos. E aqui na nossa região nós somos as criaturas mais privilegiadas do mundo. Quer valorizar a nossa área, vai bem ali em Petrolina, vai em Brasília de ônibus, que aí a gente vai ver a situação que é. A região são áreas enormes, que os olhos conseguem ver, de terra vermelha, para a produção de soja, para a produção principalmente de soja. E para isso eles usam helicóptero, avião, para fazer a chuva de veneno. Então, se tem um coitado de um agricultor familiar naquele meio, ele vai comer veneno nem que não queira. Nem que não queira. As terras em volta, elas ficam super valorizadas. E aí, resultado, o povo termina se vendo obrigado a vender a pequena fatia que tem. E aí vai para onde esse povo? Da periferia. O Petrolina é cheio de pessoas que moravam naquelas áreas e aí tiveram que vender suas terras e foram para a periferia da cidade, porque não tem mais condições de viver ali. Outros deixaram que não foram para a periferia, porque também é outro lugar, porque você está aqui na Lagoinha, você pode passar dificuldade, mas você não paga aluguel, você não paga, só paga gás de bujão se você quiser, né? Você não paga água ainda, você não paga um monte de coisa. Paga energia, mas, bom, mas não é esses absurdos. Tem um dos lugares por aqui que eu passei, com uma sacolinha ou uma tigelinha na mão pedindo um bolo de comida. Nunca vi, nunca vi. Mas por que não acontece? Porque a comunidade é solidária. A comunidade já sabe, quando um precisa, o outro já está ali para ajudar, né? A necessidade é vista por todo mundo. E isso não acontece na cidade. Não tem trabalho, não tem alimentação, não tem a solidariedade que tem no nosso meio, então é diferente. E aí, vindo totalmente para a questão da terra, né? E para o governo que abre as portas para todo mundo, e principalmente para quem tem mais poder, que está lá dentro pressionando, acontece que hoje, a questão agrária no Brasil está de tal forma que tem região que uma família não tem lugar para fazer a casa, para dormir com seus meninos. Mas uma vaca tem direito de ocupar 2 ou 3 hectares de terra. Está desse jeito no Brasil. E aí esse povo vai para onde? Para a roça ou para a cidade. E aí, porque para chegar na nossa luta pela regularização fundiária, que não foi compreendido durante muito tempo e por muita gente, não foi compreendido. Quando a gente luta pela regularização fundiária do nosso território, é porque... Opa, eu não estou falando. Então, mãe, falar sapateando. Quero ver o povo dormindo, já tá cara se feijão. Aí, a nossa grande preocupação, faz tempo, é com essa situação. Nós queremos que as pessoas que moram aqui no nosso território e que são daqui e que têm ligação familiar, enfim, de todas as formas com o povo que mora aqui, a gente quer que essas pessoas vivam aqui, mas vivam bem. E se quiser ir para São Paulo, se quiser ir para Petrolina, se quiser ir para Salgueiro, para qualquer lugar que seja, vá, mas vá porque decidiu ir. Não porque se viu pressionado pela falta de recursos, pela falta de terra para trabalhar, pela falta de lugar para fazer a casa, e por isso teve que ir. Porque as pessoas têm que ser livres para decidir para onde quer ir, a hora que quer ir, a hora que quer voltar, né? Então, a nossa luta tem sido sempre com esse objetivo, né? E aí, infelizmente, muita gente não compreendeu. Para essa situação dessa regularização acontecer, ela vai mexer com pessoas que têm poder,
com pessoas que vivem e se dão bem com esse jeito, né, das pessoas viverem com dificuldades, porque tudo na vida tem seu lado bom, tudo na vida tem seu lado bom para alguém. Não tem a história do carro-pipa, né? Essas cisterninhas que vem sendo construídas agora, ela está sendo boa para quem vai ser beneficiado com ela. Mas para quem tem o carro com um tanque em cima para transportar água, vai ser muito ruim. Está tirando a feira, está tirando a roça desse povo, né? Que era com isso que ganhava dinheiro, com a distribuição de água entre aspas. A história da roça, né? A história da roça. E aí que o Virgínio diz um negócio que eu acho bem interessante. Ele diz que trabalhava para uma determinada pessoa, para um determinado senhor, e a chuva caía. Do mesmo jeito que caía na roça desse determinado senhor, também caía na roça do tio Virgínio. Quando chegava a hora da colheita, principalmente do algodão, o camarada colhia carradas e carradas de algodão e tio Virgínio nada. Né? Tio Virgínio nada. E eu estou dizendo tio Virgínio para exemplificar. E não é só ele não. Né? Lá em casa mesmo, teve ocasião que eu vi pais se humilhando para comprar 1 quilinho de feijão furado, fiado. E eram humilhados por conta disso. Aí depois... furado, fiado. É uma coisa complicada mesmo. Mas essa situação era ruim para nós. Era ruim para nós. Para quem está lá com seu armazém cheio de feijão, para trocar por um dia de serviço, é bom demais. Agora isso é o quê? Licença, para um pouquinho. Deve ter uma dúvida aí, né? Porque se cai a chuva, as terras uma só, e eu tiro, outro não tira, deve ser algum problema que acontecer. Você trabalhando só com o outro, você vai... Não, não é tanto isso. Não é tanto isso. Às vezes o cara não tem bem experiência, fica naquela malandragem, tudo mais, eu conheço muito, deixa passar o tempo, aí vai muitas vezes acontece, vai plantar no tempo errado. Porque não quer trabalhar, mas o trabalho é sempre... Agora que eu trabalho 5 dias para o patrão e só trabalho um dia para mim, aí fica difícil, né? Exatamente. E aí é ruim para o patrão, que segura teu Virgínio a semana todinha lá na roça, aí no final de semana lá vai teu Virgínio todo arrebentado, porque já trabalhou a semana toda, planta um quadrinho e quando ainda deixa o mato comer, porque está ocupado limpando a roça do outro, é ruim para teu Virgínio. Mas não é bom por uma parte, porque ele vai passar 60 dias esperando para esse feijão chegar e ele está trabalhando todo dia, tem que comprar o feijão para ele comprar fiado. Até quando você acabar os dias também não tem um feijão, mas pronto. O seu patrão divide isso, o que tinha, mas se não dividir, fica pior, né? Tem gente que tem isso aí. Eu quero ter banho, não dá para comprar nada, não. Para começar a me Então, meu filho, isso para dizer que essa luta nossa, para que esse território volte para as mãos do povo que verdadeiramente precisa dela, a gente vai abalar um monte de poder. A gente termina cutucando um monte de gente que não vai gostar dessa história. Imagina se tio Virgínio trabalhava para mim a semana toda, agora teve gente vai ficar lá metido na roça dele, planta feijão, planta não sei o quê, faz não sei mais o quê, coleta não sei o quê, e o tempo que ficou para mim, eu vou ficar sem meu trabalhador. Né? Olha, deixa eu contar essa história. Tudo certo. Bem certinho mesmo. Isso que a Baxida falou aí, viu, foi acontecido comigo mesmo. Eu trabalhando todo dia na roça de São João, né, São João Pompinho, era nós tudo lá em casa. Nós éramos um bocado de irmão, era nós tudo. Agora ele dizia assim, esses Vicentes todos são bons de serviço. E o Virgínio ainda é melhor. Mas por que era melhor do que os outros? Os outros eram bons e o ainda era melhor. Porque eu não saí um dia da nossa vida. Aí acontecia assim.
nós tínhamos nosso cercadinho e ele tinha lá o cercadão dele. Aí chovia de noite, assim para amanhecer amanhã, aí ele disse, nós vamos para a nossa roça. Eu disse, não, vamos plantar primeiro a minha, porque a minha roça é de pedra, se vocês é na areia, isso é de pedra, vocês já plantam. Aí quando nós ia plantar dele, quando nós voltávamos para nós, já estava a terra seca. Na verdade, plantou, porque a terra tinha chegado. Aí disse que nós plantássemos um tantinho, né? Aí quando era no tempo da limpa, aí dava uma chuva, dizia, vamos limpar a nossa roça. E não, primeiro vai limpar a minha, porque a minha de pedra é melhor de limpar uma olhada, que eu digo assim, que o serra de areia precisa limpar. Aí eu disse, nós íamos fazer tudo, para ganhar o dinheiro de comprar o sal, né? Aí o que é que acontecia? Quando nós voltávamos para limpar a nosso quadro de roça, acontecia que já tinha muito até o legume. Foi plantado fora do tempo e quando ia limpar também fora do tempo, ruim. Foi isso a razão de nós. Viu? Até aí eu não conseguia nem uma rede para dormir. Nessa ilusão, até a baba sofreu. Mas ele sempre me dizia, viu? Ele sempre dizia a mim, olha, porque era para o chefe, para os trabalhadores lá, né? Ele chegava, ele chamava para nós sentar assim no assim da roça, ele dizia, aí nós ia conversar. Aí ele dizia, olha, o homem dele trabalha com o braço e muito mais com a cabeça. Ele falava assim, aí, mas rapaz, e se ele está falando é com eu, porque ele sabe da roça dele. Aí fui me afastando uns poucos, sem poder mesmo, mas saindo. Oxe, quando for depois eu consegui um bocado de coisa, rapaz. Porque se eu sair, aos começos que eu estava nessa ilusão, eu diria que se eu saísse da roça dele, eu morria de fome. Mas não morre não, menino. Poxa. Trabalha menos e colhe mais. Foi isso que eu passava. Pois é. Aí, isso para ilustrar, para dizer por que é que quando... A gente tem conversado, minha gente, já faz um tempo sobre isso. Mas quando, em 2000, nós recebemos o título de posse desse território, essa comunidade virou assim uma movimentação. Infelizmente, né, o governo fez uma coisa muito ruim, que foi quando mandou uma equipe aqui para a comunidade, e essa equipe, uma das pessoas que faziam parte dessa equipe, disse em uma reunião que os fazendeiros não iam ter direito a nada em exceção das crioulas. Essa palavra fez com que o povo, esse povo que tinha medo de perder, né, esses estados e ainda perder a terra, aí danou-se. Pronto. Aí tome confusão e bota na cabeça das pessoas que nós somos tomadores de terra, esse povo vai tomar terra, vai deixar vocês sem nada. E bota na cabeça do povo que o povo agora é índio. Não estou desmerecendo, nem estou negando de jeito nenhum as nossas origens, porque eu sei que nós temos no nosso sangue essa mistura. Mas também não é porque um fazendeiro chega e diz para mim, agora você é índia, e trata de virar ligeiro, senão não recebe a cesta, senão não faz não sei o que, essa coisa toda. Mas infelizmente aconteceu e muita gente viajou nessa história, muita gente mesmo. Aí, resultado, a gente tem consciência do que estava fazendo, porque antes de cobrar, primeiro a gente consulta a legislação, e aí está naquele livrinho ali. Depois, busca experiência com advogado, com as pessoas da própria Fundação Cultural Palmares, e começa a observar a nossa situação, né? Vendo exatamente essa questão que o tio Virgínio coloca. Por que para o outro dá certo, para mim não dá? Por que chove na roça do outro, na minha também chove, o outro tira e eu não tiro? E é exatamente por isso, porque eu estou ocupada fazendo do outro e o meu ficando de lado. Então, a gente, através de várias consultas, de várias andanças, de pedido de várias orientações, pressionamos o governo
as nossas terras, a gente quer que volte para o nosso povo trabalhar. Infelizmente, minha gente, nós não tivemos tempo nem condições de ir a cada uma das comunidades. Mas onde é que o povo estava? Boa parte das pessoas de Conceição. Estava onde? Todo dia. Trabalhando na roça do seu fulano, cuidando da cabra, ou da cabra não, cuidando de vaca. Cuidando da vaca, cuidando da roça, cuidando não sei do quê. E quem estava conversando mais com essas pessoas todo dia? Era mulher. E reunião, a gente se abanca assim para conversar, porque a gente não tem tempo nem condições de ir na casa de você. Mas a conversa boa, ela flui mesmo, ela é na roça. Choveu, aí vai tomar minha terra ali. Aí eu fui mais uns meninos aí. Trabalhei 3 dias, né? Aí quando eu fui para mim, aí a terra estava zaroia, né? Não tem, tudo bem que tem. Os arados lá e os animais. Depois cheguei para amanhecer. Depois cheguei na casa dele, né? Aí chegou um cara lá e disse, plantou muito. Isso. O cara disse, não, ele não plantou nada ainda não, que tá só trabalhando os outros, né? Quando vai para a terra, foi cortando a terra estava seca, até hoje não plantou nada, ficamos para frente. Agora eu penso assim, já penso Mas diferente. era que a outra tinha tomado a terra dele? Eu penso diferente, eu digo, se reunisse todos, para ajudar um ou outro. Aí quando choveu... Pega a chuva, não vai Já tinha hoje. plantado a dele, eu fui tomar Eu penso assim, plantar, né? aí outro se reúne, vai amanhã. Mas pensar egoísmo não é egoísmo. Eu penso assim, pode ser da cor que for. Eu penso assim. Mas Renato, olha, eu trabalhei 2 anos, perdido, trabalhei. Tem gente que diz que eu sou enganancioso. Agora tem uma testemunha, é só que esse não vem nunca dizer aqui, porque eu não tenho ganância não. Eu penso assim. Porque para começar, eu entendo como é que pode ser. Tem um pouco de religião, eu entendo como é que é. Você não tem? Mas quando você pensar que você não tem, quantos rolos de borracha não tem? Tem. Porque a gente tem que ver assim, em ajudar é que recebe ajuda. A ajuda, a melhor que tem é de Jesus. Não existe outra ajuda melhor no mundo, não. Não existe. O cara pensar bem,